Então, saiu o tradicional relatório das negociações salariais, que é elaborado pelo Diese mensalmente, né, e ele trouxe aí como é que ficaram as negociações salariais e os reajustes acima do INPC no mês de novembro. Então, a gente tem ali uma mudança em relação ao mês passado, ao mês de outubro, né, justamente porque esse mês foi o melhor mês, considerando que os reajustes abaixo do INPC, então aqueles que perderam poder de compra, ficaram ali no menor patamar dos últimos 15 meses, com 6,5%. Então, 6,5% das negociações salariais trouxeram perda para o trabalhador. Então, os patamares eram bem mais altos se a gente olhar nos outros meses. Mas, em relação a outubro, aqueles que superaram o INPC, então aqueles que conseguiram trazer ganho real, então aumentaram o poder de compra, foram menores aí do que o mês passado. Então, ficou em 45%. Então, das negociações ocorridas em novembro, 45% trouxeram ganho. E 47,80% apenas recompuseram o INPC, sem perda, mas também sem ganho para o trabalhador. Quando a gente olha, né, esse movimento aqui entre os meses, isso fica muito claro se a gente olhar como é que ficou o reajuste necessário. Por quê? Não é que a gente melhorou o cenário para a negociação do trabalhador, não é isso. É porque o reajuste necessário cai para 5,97%. Ele sai ali de um patamar quase de 11%, 12%, né? Então era necessário 11% de reajuste e hoje é 5,97%. Então não é que melhorou muito a condição ali para o trabalhador negociar. É porque a inflação ela deu uma amenizada nos últimos meses e isso fez com que o reajuste necessário caísse, né? E isso fica, inclusive, mais claro quando a gente olha o terceiro gráfico, que mostra como é que estão os acumulados no ano em relação a esse mês também, né? Então, se a gente olha o acumulado no ano, abaixo do INPC, 40% dos reajustes não recompuseram a inflação e não trouxeram ganho real, então trouxeram perda do salário para o trabalhador, iguais ao INPC, então que apenas recompuseram ali a perda salarial, mas não trouxeram nenhum ganho, 36%, e 24% acima do INPC, então com algum ganho para o trabalhador. Então, a gente vê que o mês foi um pouco descolado, sim, da média do ano, mas por conta desse reajuste que caiu. Quando a gente olha a renda média, né, do trabalhador no ano, ela retraiu 0,73%. Então, o trabalhador ainda está perdendo poder de compra no acumulado do ano, ficando 0,73% abaixo aí da inflação na média. E o Centro-Oeste continua o pior cenário aqui para o Brasil, com praticamente 65% das negociações com perda salarial para os trabalhadores da região. E quando a gente olha o setor de serviços, que é aquele motor da nossa economia, né, e está sendo aí o setor mais dinâmico, ele tem o pior cenário para o trabalhador, então a gente vê que a melhora do setor não chega para o trabalhador, porque 50% das negociações salariais do setor no ano ficaram abaixo do INPC.